Olá, capítulo 16 do livro Contabilidade Empresarial trata do patrimônio líquido, né? Um tema de suma importância porque o patrimônio líquido representa a riqueza da empresa, a riqueza de fato da empresa, né? Lembrando da sua tradicional fórmula que patrimônio líquido é igual a ativos menos passivos, ou seja, é o de fato o valor que a empresa tem de riqueza. Bem, vamos lembrar a composição do patrimônio líquido. O patrimônio líquido é composto pela conta de capital social, que representa os aportes feitos pelos sócios, né, pelos investidores da companhia. As reservas de capital, que são reservas que se originam no próprio capital e não em lucros, né? Então, por exemplo, um ágio na emissão de ações, então a empresa emite ações na bolsa e elas são adquiridas com ágio, esse ágio pode ser armazenado em reserva de capital. As chamadas reservas de lucros, que são muitas e podem ter muitas denominações, no livro Contabilidade Empresarial está muito bem explicada e detalhada cada uma delas. As ações em tesouraria, que na verdade é uma conta redutora do capital social, né? A conta de ações em tesouraria, que antigamente era classificada em ativo. O que são essas ações em tesouraria? É quando a empresa recompra suas próprias ações, né? Parte das suas próprias ações. Então antes isso era classificado como um ativo da empresa e agora corretamente ela é classificada como um ajuste do capital, uma redução do capital. Outra conta nova que surgiu é a conta de ajuste de avaliação patrimonial. Nós vamos falar dela com mais detalhes daqui a pouco. E a conta de prejuízos acumulados, que registra os prejuízos de exercícios que se acumulam ao longo do tempo. Bem, a conta de ajuste de avaliação patrimonial é uma conta recém-criada, com as mudanças nas normas contábeis a partir de 2008, e é uma conta que serve para guardar, armazenar valores provenientes da avaliação a valor justo de ativos e passivos. Então, ativos e passivos agora, em determinados ativos e passivos, devem ser avaliados a valor justo. Lembrando que o valor justo é o valor por qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado por partes conhecedoras do negócio, uma transação em que não haja favorecimento. Ocorre que ao fazer esses ajustes determinados pelas normas, muitas vezes eles não podem ainda ser contabilizados no resultado do exercício, em função do regime de competência. Então, onde armazenar esses valores, né? E a resposta é na conta de ajuste de avaliação patrimonial. Então, ela vem para armazenar valores provenientes dos ajustes a valor justo e que ainda não podem transitar pelo resultado do exercício. Um ponto importante é que o seu saldo pode ser devedor ou pode ser credor. Ela recebe débitos e créditos e pode ficar com o saldo final, tanto credor como devedor. Então, vamos imaginar um exemplo simples. Imagine que nós temos ações disponíveis para venda e nós temos as ações registradas por R$100 na nossa contabilidade. Aqui um exemplo apenas didático. Essa é uma conta, é um elemento do patrimônio que deve ser avaliado a valor justo. Imagine que então, no encerramento do balanço, nós fizemos uma cotação e descobrimos que as nossas ações passaram a valer R$50. Veja, nós não vendemos essas ações ainda não temos uma certeza desse possível ganho, essa possível valorização, que poderia ser também uma desvalorização. Como ajustar isso? Então, eu devo utilizar a conta de ajuste de avaliação patrimonial. Nesse exemplo aqui, nós debitaríamos uma conta de ajuste a valor justo deste ativo ações e creditaríamos a conta de ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido, no valor de 50. E nós vamos fazendo esses ajustes nos elementos ao longo do tempo. Se eventualmente nós vendermos essas ações e esse resultado de 50 se realizar,
basta transferir da conta de ajuste de avaliação patrimonial para o resultado do exercício. Bem, algumas análises também importantes que nós temos que ter em relação ao patrimônio líquido. Um mito que se criou foi sobre a conta de lucros acumulados. Então, quando da estrutura inicial, aí vinda do patrimônio líquido nas novas normas, não consta mais a conta de lucros acumulados. E essa conta não deve mesmo manter saldos, isso está na lei das SAs, né, na lei 11.638. Então muita gente ficou em dúvida, mas como assim? A empresa não pode ter lucro? Que estranho. Então, para explicar, desmistificar um pouco esse assunto, é preciso entendê-lo, né? Isso foi feito para as sociedades anônimas, que têm normalmente investidores. Esses investidores não têm acesso à administração da empresa e, portanto, não sabem o que será feito com o lucro. Então, quando nós deixávamos lucros com essa denominação lucros acumulados no balanço, ele não dá uma visão clara para quem está analisando os demonstrativos contábeis, o que vai ser feito com esse lucro? Qual o destino desse lucro? Então a lei veio e disse, olha, o lucro deve ter um destino claro, deve ser informado esse destino. Por isso é que não se pode manter a conta lucro acumulados com saldo. Você pode usar a conta lucros acumulado durante o exercício sem problema nenhum, mas no final você deve destiná-lo ou para reservas ou para distribuição. Então é meramente para dar evidenciação da destinação do lucro. Agora, pequenas empresas, médias empresas, elas não estão sujeitas às regras das sociedades anônimas. Então, poderiam perguntar, mas então nessas empresas nós podemos manter essa nomenclatura? Podemos manter, mas não recomendamos manter para que não fique destoante das grandes empresas. Outro ponto importante são as reservas de lucro e as reservas de capital. Nós tivemos algumas mudanças. Por exemplo, os incentivos fiscais, né, e até mesmo as subvenções governamentais, elas eram entendidas como reservas de capital. E também o prêmio, né, na emissão de debêntures da mesma forma. Com as mudanças das normas contábeis, esse entendimento mudou. E agora esses elementos são reconhecidos como receitas no resultado do exercício. E essas receitas, elas podem ser armazenadas, guardadas em reservas, mas não de capital e sim de lucros. Então, o incentivo fiscal, em primeiro momento, é reconhecido na receita, no resultado do período, e depois ele deve ser transferido para a reserva de lucro. Lembrando que esse lucro não pode ser distribuído proveniente de incentivos fiscais, a não ser que se pague imposto.